doutrina que tem a caridade como bússola. Uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos. Uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Começa agora o programa Transição, a visão espírita para o novo tempo. Para nossa alegria, mais uma vez conosco hoje, Raul Teixeira. Bem-vindo, Raul. Muito obrigado. Raul, hoje, mais uma vez, vai nos auxiliar no esclarecimento de algumas questões encaminhadas pelos telespectadores. Raul, sendo Deus tão bondoso e justo, por que ele permite que tantas pessoas passem por tragédias, sendo elas boas ou más? Isso depende muito do que nós estamos chamando de tragédias. Naturalmente que a falta do entendimento das leis que regem, que regulam a vida humana, para nós tudo passa como se fosse uma grande tragédia. Perder o corpo, por exemplo, num fenômeno sísmico, num fenômeno climatológico, num episódio da natureza qualquer, para nós é uma grande tragédia. Mas não podemos esquecer que o nosso planeta é um planeta muito jovem. É um planeta que, segundo os astrofísicos, os astrônomos, tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. É um planeta jovem, muito jovem. E certamente ele tem o seu corpo telúrico, o seu corpo ciclópico, a sua massa, vivendo as transformações necessárias a um corpo sideral tão jovem como ele é. Então, no seu núcleo, no seu NIF, nós temos substâncias líquidas ainda, e disso temos testemunhos cada vez que rompem vulcões e atiram fora os magmas, as substâncias líquidas que escorrem, prendendo fogo, incendiárias por onde passa vão queimando, mostrando as altíssimas temperaturas em que essas substâncias, basicamente níquel e ferro, se acham na intimidade do planeta. Temos uma camada muito fina de crosta sólida e então a divindade permite que esse planeta, sofrendo as suas transformações naturais, porque é um planeta novo, tenha sobre seu dorso, sobre sua crosta, um nível de espíritos, de criaturas que precisam desse planeta como ele é. Por que razão? Porque os fenômenos da natureza, eles têm duas grandes finalidades. A primeira dessas finalidades é fazer com que nós desenvolvamos intelectualmente. É graças à existência desses fenômenos naturais, os vendavais, os furacões, os tremores de terra e tudo mais, que as nossas ciências avançam, que a nossa tecnologia avança. Se nós hoje ouvimos falar em sismógrafos, se hoje nós temos pluviômetros, se hoje nós temos umas tantas outras ferramentas de medição e de avaliação desses fenômenos e um conhecimento teórico bastante avançado, é porque o ser humano, representado pelos cientistas, se debruçou sobre essas ocorrências a fim de dar-lhes uma explicação. Ora, então o primeiro objetivo dos fenômenos que a gente encontra sobre a Terra é desenvolver o nosso lado intelectual, a nossa ciência das coisas, o nosso conhecimento das coisas. E o outro sentido, o outro objetivo é permitir que nós resgatemos os equívocos, os erros que tenhamos perpetrado e que a consciência nos cobre uma correção mais abrupta, mais forte, mais intensa. De modo que, dessa maneira, um mundo de provas e de expiações se configura muito bem, porque quando esses fenômenos nos ensejam a aprender, caracterizam o mundo de provas, o mundo escolar. Quando nos permitem resgatar dívidas, pagar débitos, sofrer, caracterizam o mundo expiatório. Então,
Deus não provoca tragédias, Deus promove os fenômenos da natureza. E que só são tragédias na medida em que nós não os entendemos. É óbvio que ninguém fica feliz, ninguém fica contente quando vê seus entes queridos ou as outras pessoas do mundo sendo arrastadas por um vendaval, por um aguaceiro, por uma torrente muito forte, ou sejam eliminadas por uma faísca elétrica no meio do quintal, no meio da plantação, do pasto. Claro que isso nos comove, que isso nos sensibiliza, que isso nos faz sofrer moralmente. No entanto, temos que nos perguntar qual a razão pela qual Deus nos coloca neste mundo. Ele sabia, ele sabe de tudo quanto esse mundo ainda precisa passar em termos geológicos, em termos climatológicos, em termos naturais. E por que é que nós estamos aqui? Pelas necessidades que nós temos, bastante intensas, de aprender para que sejamos deuses de fato, como propôs Jesus, e para resgatarmos as dívidas que temos diante da consciência universal. Desse modo é que Deus permite que nós soframos, mas permite que nós sejamos felizes, permite que nós exercitemos o nosso livre-arbítrio. Imaginemos um pai que tenha um filho com uma séria lesão e o médico diga para que ele fique bom dessa lesão tem que sofrer uma cirurgia. Será uma cirurgia delicada, demorada, um pós-operatório bastante difícil, mas é a grande saída para a saúde. Não existirá pai que impeça que esse filho sofra essa cirurgia, por mais dolorosa que seja a fase do pós-operatório, por mais delicado que seja o tratamento terapêutico, por mais difícil que seja a cirurgia. Então nós começamos a pensar que se o ser humano é capaz de expor o seu ente querido a um tratamento drástico, difícil, como saída para obter a saúde, imaginemos o Criador, que sabe que o nosso corpo físico é temporário, ele é um instrumento para o nosso progresso. Mas o sentido da vida, o objetivo da divindade, não é o nosso corpo físico, é a alma imortal que nós somos, é o ser eterno que nós somos. Por isso nós perdemos o corpo, mas não perdemos a vida. A tal ponto que Jesus Cristo nos disse: não temei aqueles que podem matar o corpo, mas nada podem contra a alma. Porque a alma é que é o ser imortal. De modo que estejamos vivendo na Terra com essa responsabilidade de sermos a cada dia tão nobres, tão trabalhadores, tão operosos, que ele possa ser o nosso último dia. Então nos propõe os benfeitores que a cada dia nós vivamos com a alegria do primeiro dia e com a gravidade, a seriedade do último dia, porque ninguém sabe nem o dia, nem a hora em que teremos que responder ao chamado de volta. Ligada a essa questão ainda, isso é uma pergunta encaminhada também por um telespectador. Ele diz assim: por que tantas pessoas se preocupam tanto com a morte, Raul, na sua visão, é claro? Isso é muito natural, é muito esperado, porque nós somos dotados do chamado instinto de conservação. E a divindade nos dotou desse instinto de conservação exatamente para que nós pudéssemos cumprir o nosso papel aqui na Terra. Se nós não tivéssemos esse instinto de conservação, qualquer desgosto a gente deitaria e quereria morrer. Siga o enterro. Nós não enfrentaríamos as enfermidades, nós não enfrentaríamos o baixo salário, a gente não enfrentaria o inimigo, a gente não enfrentaria o mau tempo, a gente morreria, seria tão fácil fugir. No entanto, como temos um programa de vida a executar aqui na Terra, como temos compromissos a levar adiante aqui no mundo, nós carregamos nesse instinto de conservação o desejo de não morrer. A pessoa está doente nas últimas, mas está se agarrando à terapia, a um tratamento, à rezadeira, ao padre, ao curandeiro, a quem possa ajudá-la. Vejamos que é um instinto de conservação. Esse medo da morte corresponde a uma necessidade que a gente tem de ficar aqui. Todo mundo reclama que a vida é difícil, que a vida é dura, isso ou aquilo, mas está todo mundo aqui. Ninguém quer ir embora. E nós ficamos muito confrangidos diante da morte de alguém. De forma que
A esse instinto, a essa coisa natural do instinto de conservação, cabe bom senso. Embora nenhum de nós deva buscar a morte, pela consciência que temos da importância do viver, também não nos cabe esse apego patológico à vida corporal, a tal ponto que não haja espaço mental para pensarmos na morte, que é uma fatalidade. Tudo quanto nasce tem que morrer um dia. E se o nosso corpo físico nasceu, ele vai morrer um dia. Que dia é esse? Não sabemos. Então, que esse assunto possa ser ventilado com um pouco mais de naturalidade. O que vai acontecendo é que, pelo fato de jamais se cogitar da morte, jamais se falar da desencarnação, as pessoas ficam desprevenidas e despreparadas. Quando falece um parente, um amigo, a criatura se desespera, entra num verdadeiro pânico, porque aquilo não fazia parte das suas cogitações. E, naturalmente, isso é prejudicial. É muito importante que eu lide com meu pai, com minha mãe, com meus filhos, meus irmãos, meus amigos, sabendo que um dia um de nós terá que ir. Possivelmente não vamos todos juntos num acidente coletivo. Vá um de cada vez. E quem é que irá primeiro? Não sabemos. Para um pai é muito difícil ver um filho morrer. Mas para um filho também é muito difícil ficar sem seus pais, ficar órfão. Então, a vida é toda assim. Nós sentimos sempre muita falta daqueles que partem da vida física, mas não podemos perder de vista que no mundo em que estamos e na realidade evolutiva nossa, a morte é uma necessidade da evolução. É uma característica do nosso estágio evolutivo. Não podemos imaginar o que seria de nós com 250 anos, com o corpo de 250 anos. Na medida em que vamos completando as décadas, vamos vendo como é que o corpo passa a sofrer, a ficar debilitado, a ter necessidade, a não responder mais a muitas coisas. Imaginemos esse envelhecimento continuado, nós iríamos nos sentir cada vez mais inativos, mais incapazes, mais impotentes. Isso seria uma infelicidade. Imaginemos-nos com 300 anos, 400 anos de idade, sem poder mais sair da cama, levantar, ter a nossa vida livre, dependendo de tudo e de todos. Então, a inteligência divina é perfeita. Chega a um ponto que o corpo já não nos serve mais, saímos dele, para voltar à Terra com uma nova enxada, com um novo instrumental e seguir trabalhando no rumo da nossa evolução. Nós temos um vício que a gente chama de amor, que é o vício do apego. O apego nunca foi amor. O amor significa liberdade. Que a gente chore o passamento dos entes queridos, mas chore de saudade. Nunca de rebeldia, nunca de revolta e nem evocando esses mortos. Porque às vezes vai embora a nossa mãe e a gente fica chamando a nossa mãe para vir nos ajudar nas questões que são pertinentes a nós. Ela já cumpriu o seu papel. Agora, cabe a nós darmos conta da nossa vida aqui na Terra, de modo que chorar de saudade faz parte da nossa estrutura humana. É salutar para o espírito que recebe essa energia de saudade, porque eles também, no além, sentem saudades nossas. No entanto, esse apego que faz com que a gente guarde as coisas do ente querido e todo dia chore em cima, e lamente, e se revolte, e se rebele, certamente, nós estamos culpando, sem dizer e sem imaginar, estamos culpando o falecido pelo nosso sofrimento. Quanto mais nós damos vazão a este sofrimento exacerbado, exagerado aqui na Terra, jogamos essa energia sobre eles e com certeza os prejudicamos muito. Daí, em nome do amor, vale a pena que nós vamos nos recompondo aqui na Terra, reconstituindo a nossa vida. A gente chora de saudade, lembra deles, mentalmente dirige o nosso pensamento, conversa com eles em pensamento. Não é esquizofrenia, não é loucura, não. Nós podemos emitir nossos pensamentos, conversar com nossos entes queridos, dizer a eles do nosso amor, da nossa saudade, o quanto que eles nos fazem falta. Mas imaginar que eles também sentem carência de nosso afeto, da nossa ternura. Quanto mais profundos hajam sido esses vínculos, quanto mais fortes esses laços, mais um sente falta do outro. Mas isso não significa que nós vamos ficar choramingando em cima da memória do outro a ponto de perturbá-lo no mundo dos espíritos.
que seja a nossa lágrima um cântico de carinho, de ternura e de saudade, nunca de desespero, de revolta ou de maldição. Raul, os nossos agradecimentos a você por todos esses esclarecimentos trazidos nesse nosso programa. Esperamos contar com você outras vezes. E aos nossos amigos de casa, fica o nosso abraço e esperamos também a todos no nosso próximo Transição, a visão espírita para um novo tempo. Até lá!